Olá, seja bem-vindo ao canal Arquivo Bizarro. Hoje vamos falar sobre o caso do assassino do Zodíaco, o serial killer mais enigmático da história. O assassino do Zodíaco é um dos serial killers mais intrigantes da Califórnia durante a década de 1960, e sua identidade nunca foi revelada. O assassino do Zodíaco é um dos mais intrigantes serial killers de todos os tempos. Seus métodos e assassinatos têm atormentado as mentes da aplicação da lei desde suas origens na década de 1960, no estado da Califórnia, Estados Unidos. A farra do assassino do Zodíaco começou no final dos anos 1960 e, desde então, o próprio assassino permaneceu um mistério, até os dias atuais. A tentativa de descobrir a identidade deste assassino levou a seguidores de culto, imitadores e reivindicações questionáveis. Quem é o assassino do Zodíaco? Acredita-se que o assassino do Zodíaco seja um homem da Califórnia que se deu esse apelido para esconder sua identidade das autoridades. Ele é famoso por ter como alvo pelo menos 7 vítimas, 3 casais e um motorista de táxi solitário. 2 deles sobreviveram a emboscadas de arma e faca. Ademais, o mesmo assassino foi ligado a até 28 assassinatos, alegando ser o responsável pela morte de 37 pessoas, em cartas aos jornais. Inclusive, alguns pesquisadores afirmaram que o serial killer era um suposto pedófilo chamado Arthur Leigh Allen, mas nada foi provado até hoje. Ele havia sido dispensado sem honra da Marinha dos Estados Unidos e demitido como professor de escola primária após alegações de má conduta sexual. Allen foi entrevistado pela primeira vez como suspeito em 1969, depois que foi visto perto do local de um ataque. Ele chamou a atenção da polícia novamente em 1971, quando seu amigo disse aos policiais que havia falado sobre seu desejo de matar pessoas e usado o nome Zodíaco. Com efeito, a polícia de São Francisco revistou sua casa no ano seguinte, mas não encontrou nenhuma evidência que o ligasse aos assassinatos. Mais de 50 anos após o primeiro assassinato conhecido, a identidade do assassino do Zodíaco ainda permanece desconhecida. Vítimas do serial killer. A onda de assassinatos do assassino do Zodíaco durou da década de 1960, com seus primeiros assassinatos em 1968, até a década de 1970. Durante esse período, ele tirou definitivamente a vida de 5 pessoas e feriu pelo menos mais 2, embora afirmasse em suas cartas ter cerca de 37 vítimas. Quando se tratava de analisar seus ataques, ele tendia a atacar casais e seus ataques às mulheres eram muito mais violentos do que seus ataques aos homens. Havia muito poucos pontos em comum com suas vítimas e ataques. Os únicos fatores que permaneceram os mesmos foram: 1. Ele sempre parecia atacar os jovens casais. 2. Eles estavam sempre em áreas isoladas. E 3. Estavam sempre na época das festas de fim de ano. Ele usava armas ou facas, variando de ataque a ataque. Em uma de suas cartas, ele indicou que, para ele, matar era como um esporte. Por que o serial killer ganhou este nome? Ele se autodenominou Zodíaco em sua 4ª carta à imprensa em 7 de agosto de 1969. Nela, ele escreveu: "Caro editor, este é o Zodíaco que fala." A partir de então, a imprensa o chamou de assassino do Zodíaco, mas não se sabe por que o assassino se deu esse nome. Ele também assinava suas cartas com um círculo e uma cruz sobre ele, aparentemente aparecendo como um alvo ou um símbolo de coordenada. Desse modo, as autoridades acreditam que os símbolos de assinatura deviam representar coordenadas que possivelmente indicam locais futuros de morte. No entanto, as autoridades nunca decodificaram totalmente os símbolos. Evidências e provas coletadas. Uma vez que a investigação ocorreu numa época em que a criminologia não estava tão avançada como hoje, as evidências que eles adquiriram ao longo da investigação não renderam muito sucesso. Das cartas, eles obtiveram uma amostra de caligrafia, impressões digitais e DNA. Além disso, o assassino do Zodíaco deixou muito poucas evidências físicas. O FBI nunca abriu formalmente sua própria investigação, mas consultou a polícia de São Francisco com as evidências forenses. O perfil comportamental criminológico também estava em seus estágios iniciais durante esse período, portanto,
também produziu poucos resultados. Com o tempo, outros casos e criminosos exigiram cada vez mais a atenção dos policiais que cuidavam do caso, e o caso acabou sem solução. Quais são as atualizações mais recentes sobre o caso? O caso do assassino do Zodíaco estava inativo desde 2004, mas o Departamento de Polícia de São Francisco reabriu em março de 2007. Recentemente, uma equipe internacional de detetives afirma ter chegado perto de decodificar a identidade do Zodíaco. O engenheiro de software australiano Sam Blake, o criptógrafo americano David Oranchak e o engenheiro de software belga Jaro Van disseram que finalmente conseguiram os símbolos, números e letras para decifrar uma mensagem deixada pelo Zodíaco. De acordo com a equipe amadora, a cifra de 340 caracteres diz: I hope you are having lots of fun trying to catch me that was me on the TV show which brings up a point about me not afraid of the Gastember because it will send me to paradise all the sooner because now have enough slaves to work for me where everyone else has. Nothing when they reach paradise so they are afraid of death e not afraid because know that my new life will be a easy one in paradise death. Traduzindo para o português brasileiro, fica assim: espero que estejam se divertindo ao tentar me pegar. Não era eu no programa de TV. Isso levanta um ponto sobre mim. Não tenho medo da câmara de gás porque vou para o paraíso em breve porque agora tenho escravos suficientes para trabalharem para mim onde todos os outros não têm nada quando alcançam o paraíso. Então eles têm medo da morte. Não tenho medo porque sei que minha nova vida será fácil no paraíso. Morte. Mistério sem solução. Os investigadores esperavam que a cifra revelasse o nome do assassino, mas a mensagem não menciona isso. Aliás, o braço do FBI em São Francisco disse em um comunicado que sua própria unidade de criptoanálise e racketeering, CRRU, reconheceu e confirmou o trabalho. Nos últimos 51 anos, a CRRU analisou várias soluções propostas do público, nenhuma das quais tinha mérito, disse o documento. Uma equipe de 3 cidadãos particulares decodificou a cifra. Quando comecei a olhar para as cifras do Zodíaco, anos atrás, pensei, posso simplesmente escrever um programa de computador e resolvê-lo, mas tem me chutado há todo esse tempo. Até agora. É a segunda vez que uma cifra do assassino do Zodíaco é quebrada, mas a identidade do serial killer ainda permanece completamente desconhecida. E essa foi mais uma história real e bizarra do assassino do Zodíaco, o serial killer mais enigmático da história. Eu vou ficando por aqui, e te espero lá no próximo vídeo. Até logo!